Palavra aberta. Após o ex-presidente Jair Bolsonaro virar réu por tentativa de golpe de Estado, aliados no Congresso Nacional querem intensificar as articulações para fazer avançar o projeto de lei da anistia. A proposta prevê o perdão a pessoas que participaram de manifestações no Brasil a partir de 30 de outubro de 2022, quando ocorreu o segundo turno das eleições presidenciais que deram a vitória a Lula. A anistia é um instrumento jurídico que perdoa um crime apagando a ficha criminal do cidadão. A Lei da Anistia de 1979, assinada pelo então presidente João Figueiredo, perdoou todos os crimes políticos cometidos entre 1961 e 1979. Para entender bem esse assunto e esclarecer outros pontos, eu, Kátia Pereira, recebo agora no Palavra Aberta Emílio Peluso Meyer, professor associado de Direito Constitucional da UFMG. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço. E damos as boas-vindas também ao advogado, professor da PUC Minas, José de Assis Santiago, que é também membro do Instituto de Ciências Penais. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada pela presença. Obrigado, Kátia. Eu que agradeço o convite. Professor Emílio, a gente fez um resumo, né? Uma breve apresentação do tema aqui na abertura do Palavra Aberta, mas eu gostaria que o senhor aprofundasse para a gente. Nós tivemos uma lei da anistia em 1979 que tratou apenas os crimes cometidos naquele período. E agora a gente tem esse projeto de lei no Congresso Nacional para anistiar quem participou dos atos, né? A partir dessa data aí do segundo turno das eleições do ano passado. O que é importante o senhor explicar para a gente compreender bem esse assunto? É necessária uma nova lei da anistia e o que ela prevê de fato? Eu acho que não seria, na verdade, necessário uma nova lei da anistia, até pela própria recuperação histórica que a gente pode fazer do que uma anistia é ou costuma ser em contextos em que você está, por exemplo, mudando de um regime autoritário para um regime democrático, em contextos em que você está buscando alguma discussão sobre como lidar com o dissenso político. Então, se a gente olha para o histórico das anistias no Brasil, a gente tem uma anistia no pós-período ditatorial do Vargas, né? E temos uma lei de anistia também aproximando-se do final da ditadura de 64 a 85. Essa lei de anistia de 1979, então, que foi sancionada pelo ex-presidente Figueiredo, né? Ela é uma lei de anistia, na verdade, que vinha com uma reivindicação popular de familiares de pessoas que se opunham ao regime e que queriam que essas pessoas voltassem para o convívio geral, né? Ou que voltassem, por exemplo, do exílio. Então, na verdade, o governo ditatorial naquele momento capturou aquela discussão e entendeu que deveria fazer a lei de anistia da forma como ele achava que seria apropriado, né? E, inclusive, tentou incluir, né, nessa lei de anistia, naquilo que foi chamado de crimes conexos, crimes que foram praticados pelos próprios agentes da ditadura de 64 a 85. Gerando uma controvérsia que permanece até hoje sobre como punir, então, agentes do regime ditatorial, mas, ao mesmo tempo, né, ao proceder a essa identificação dos crimes conexos, reconhecendo que, de alguma forma, crimes foram praticados pelos próprios agentes da ditadura, né, esse tipo de contrassenso. O que se vem discutindo hoje é fazer incidir uma anistia, que é prevista como uma competência, assim, do Congresso Nacional, num contexto em que a gente está falando de uma democracia consolidada, de uma democracia estabelecida e sem que se fale propriamente em transição. Ainda que nós tenhamos uma turbulência política muito grande nos últimos anos e que a gente tem enfrentado, por exemplo, um 8 de janeiro, né, o objetivo de tudo isso que vinha era no sentido de tentar construir uma narrativa e fazer acontecer de fato um golpe de Estado. E aí a anistia aparece como novamente um contrassenso, porque você identificar e possibilitar uma anistia num contexto de crimes que visam acabar com o próprio Estado Democrático de Direito é um indicativo muito forte de que as instituições não funcionam adequadamente naquele contexto, né? Então o Congresso Nacional, ainda que possa ter legitimidade para colocar a coisa em discussão, a gente pode aguardar e esperar que ainda vai haver discussão sobre a constitucionalidade de uma eventual lei de anistia. Professor, são necessárias algumas características, algum cenário mais específico, que haja clamor popular e que haja uma transição de um regime para o outro? A gente teve uma transição de governo, mas não de regime, né? Nós nos mantivemos aí no regime democrático.
Isso tem a ver? É necessário? Esses elementos são necessários? A meu ver, sim. Né? Quando a gente está pensando no que seria legítimo para se discutir em termos de anistia, a gente está pensando em mudança de fato de um regime que seja um regime autoritário, ou mudança, por exemplo, de uma situação de guerra civil, em que se possa discutir a necessidade de se anistiar determinados crimes em prol, por exemplo, de se construir alguma ideia de paz mais duradoura. Né? Ainda que se tenha incorporado esse tipo de discurso na defesa do próprio projeto de lei de anistia, a gente não está falando de um regime, de uma mudança de regime, como você bem colocou. A gente está falando, na verdade, de um contexto político que mudou, uma mudança de governo, né, e que não sinaliza a necessidade de que, de fato, a gente venha discutir essa noção de pacificação social. E é bom a gente sempre lembrar que também esse lema foi capturado pelo próprio regime ditatorial para poder impor a ideia de que agentes da ditadura, torturadores, por exemplo, deveriam ser anistiados. Então a gente tem que ter um cuidado imenso em tentar colocar essa questão no debate público. O Congresso tem que ter uma responsabilidade imensa em lidar com esse tipo de questão, porque ele pode projetar, na verdade, um apagamento em relação à necessidade de sanções criminais contra atos que são gravíssimos contra o próprio Estado Democrático de Direito, contra a própria Constituição, com as instituições, ou em relação às instituições que a gente tem como instituições de governo e de Estado aqui no Brasil. Ouvindo agora o professor José de Assis Santiago, membro do Instituto de Ciências Penais, advogado, também professor da PUC Minas, o professor Emílio Peluso deixou claro para a gente aqui que a anistia ela é concedida pelo Congresso Nacional, né? E acho que nesse momento pode vir também uma dúvida, mas qual que é a diferença da anistia para o indulto? Kátia, na verdade nós temos 3 espécies de perdão. A anistia é uma espécie de perdão de crimes. Nós temos a anistia, que é o perdão concedido pelo Congresso Nacional através de lei que perdoa em abstrato, né, coletivamente, pessoas que cometeram determinados crimes, determinados períodos históricos, que é usada, como bem disse o professor Peluso, em momentos específicos de transição de um regime a outro. Nós temos também o indulto, e o indulto é um perdão concedido pelo presidente da República através de um decreto, que também é coletivo e concedido em abstrato para pessoas que estejam nas condições estabelecidas por esse decreto. Muito comum o indulto natalino, né, que perdoa aqueles presos que cumpriram um percentual de pena estabelecido e perdoa o final da pena desses presos. E nós temos a graça, que é um perdão individual concedido pelo chefe do Poder Executivo, que é um ponto um pouco mais controverso, uma vez que é um instituto que deriva do direito medieval, onde os reis absolutistas perdoavam aqueles doentes, é como uma forma do rei mostrar clemência pelo indivíduo. Né? E é importante dizer que a Constituição brasileira estabelece a graça uma única vez no seu texto, quando ela veda crimes hediondos, mas ela não prevê esse mesmo instituto quando ela trata das competências e atribuições do presidente da República. Né? Isso é um ponto interessante da gente separar. E no caso, né, da anistia, esse perdão coletivo concedido pelo Congresso Nacional, ele deve ser pensado com muito cuidado, uma vez que, penso eu, que no caso de perdão, se os próprios defensores da proposta de anistia dizem não terem cometido crimes, eles não precisariam de perdão. O senhor está vendo uma controvérsia? Há um paradoxo, sem a menor sombra de dúvida. E o que dá para a gente comparar com esse momento que a gente está vivendo, esse tipo de anistia hoje, com a anistia assinada pelo Figueiredo em 79? Bom, em 79 nós tínhamos um regime ditatorial iniciado em 1964 com um golpe de Estado e que havia uma resistência a esse regime buscando a construção de uma democracia. E em 79 nós estamos fazendo a transição para o regime democrático. Agora, né, nós vivemos um regime democrático. Essa proposta de anistia busca anistiar aqueles que tentaram romper com o regime democrático, inclusive com propostas que buscavam, né, a grosso modo,
né, com palavras de ordem que buscavam, inclusive, ressuscitar o ato institucional número 5, que foi o ato mais duro do regime ditatorial de 64, né, de 3 de dezembro de 68. Né? Então, ou seja, seria a democracia perdoando aqueles que propunham um rompimento ditatorial. Mas o senhor acredita que a anistia de 79 deixou um espaço ou criou alguma motivação para esse movimento de hoje, com esse dilema de militares à época também serem anistiados? Eu vejo que é um uso da palavra, não penso que seja reflexo, não. Tá? Não um resgate histórico de 79, mas eu penso que seria uma hipótese de se usar do Instituto para fins próprios bastante específicos. Professor Emílio Peluso Meyer, o senhor disse que não seria o caso, né, de uma lei da anistia hoje. O senhor quer dizer que para se conseguir ou absolvição ou provar inocência, digamos assim, pelos próprios meios que a gente tem hoje, é isso? Pelos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e em outras cortes? Sim, na verdade a gente está pensando que o ponto central da discussão é trabalhar com questões que dizem respeito a como tratar de crimes que estão atacando a própria essência do convívio, da forma como a gente se coloca em termos constitucionais hoje no Brasil. Né? A gente optou em 1988 por uma democracia, a gente optou por um Estado democrático de direito, e no próprio governo Bolsonaro optou-se por preservar esse próprio Estado democrático de direito, livrando-se de uma legislação que falava em termos de proteção da segurança nacional, que é um termo muito caro para uma ditadura. Né? Então, se você compara, por exemplo, o que aconteceu com quem cooperou, atuou para que o golpe de 64 acontecesse, você teria que submeter aquelas pessoas a alguma legislação anterior que tratasse de questões de segurança nacional. Agora nós estamos discutindo a submissão de certas pessoas a julgamento porque elas violaram esse bem que é caro demais para toda a sociedade brasileira, que é o Estado democrático de direito. A coisa foi colocada de uma forma completamente diferente e foi sancionada no próprio governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro já tinha, então, isso em mente, os membros do governo já tinham isso em mente, os militares já tinham isso em mente e levaram à frente uma série de planos e colocaram em execução uma série de etapas de todo esse processo que vai culminar ou culminaria num golpe de Estado, né? E estão sendo acusados por isso. Estão sendo acusados numa situação completamente diferente de uma ditadura, porque a eles está sendo franqueado ampla defesa, contraditório, né? E nesse contexto todo, a gente vai dizer que, olha, o que é possível estar disponível em termos de paridade de armas, em termos de acesso à prova, em termos de acesso àquilo que é necessário para a defesa num contexto democrático, está sendo disponibilizado. Então, a eventual condenação nesses termos, ela tem que ser, de fato, respeitada se nós estamos falando da necessidade de proteção de uma democracia. A não ser que a gente diga, olha, a democracia não é um valor que seja objetivo ou que seja buscado pela sociedade brasileira, o que, mesmo nesse caso, seria muito difícil de fazer, porque a gente talvez precisasse de uma nova Constituição para perseguir algo nesse sentido, e espero que a gente não siga esse caminho. Né? Professor José de Assis Santiago, muito se questiona de pessoas que participaram dos atos antidemocráticos, por exemplo, lá no 8 de janeiro, que poderiam ter tido penas menores, pessoas que não deveriam estar presas, que foram condenadas, né, segundo algumas correntes, a penas muito pesadas, enfim, pontos de vista e interpretação. Pelo que a gente tem estudado sobre esse assunto, sobre essa proposta de hoje, fala-se em perdoar os manifestantes a partir de 30 de outubro de 2022. Parece que deixa em aberto um perdão geral. O senhor vê isso também, essa possibilidade de um perdão geral, inclusive perdão geral a quem liderou, quem incentivou, quem financiou e quem foi levado a estar lá no 8 de janeiro em Brasília? Kátia, visa um perdão a partir de 30 de outubro de 2022, nós temos que lembrar um perdão para pessoas que tentaram colocar bombas no aeroporto de Brasília em dezembro, um perdão para pessoas que colocaram fogo em vários ônibus em novembro, quando da diplomação
do presidente eleito, um perdão para pessoas que tentaram dar um golpe de Estado e que chegaram a planejar um golpe de Estado. Né? Nós temos que analisar, né, o contexto como um todo. Né? O que se estabelece a partir do resultado eleitoral, e aqui eu não digo, né, independente de pessoas insatisfeitas, mas quando a gente fala em penas altas, a questão é que as penas dos crimes contra o Estado democrático, pelos quais essas pessoas foram processadas e algumas condenadas, são altas por natureza. Mas se nós pegarmos o percentual de pessoas presas no 8 de janeiro, né, num total de 2.000 e poucas pessoas foram presas. Permaneceram presas pouco mais da metade, e menos de 20% dessas 1.000 e poucas pessoas foram condenadas a penas altas. Para na última semana, o ministro Gilmar Mendes apresentou alguns números em relação a isso. Para uma boa parte delas, inclusive uma que é muito colocada aí, a cabeleireira que teria utilizado batom na estátua, e a gente não pode separar a conduta dela do contexto como um todo, né? Ela não é simplesmente um ato de escrever numa estátua. É um ato dentro de um contexto de outras pessoas, que no direito penal nós damos nome de concurso de pessoas. Ela aderiu à conduta, né, daquelas pessoas, ela invadiu o Congresso, ela invadiu o Congresso Nacional, o Supremo, o Palácio Planalto, enfim, invadiram a sede dos poderes constituídos pela República, buscando um golpe de Estado. Então nós não podemos separar isso. O crime dela não é escrever na estátua, né? E esses crimes têm penas altas, e devem ter penas altas por natureza. E isso é uma questão do parlamento que estabeleceu em processo legislativo. E a gente tem que ter penas altas, porque derrubar o Estado Democrático de Direito é a nossa principal base para qualquer outra discussão. E elas estão sendo julgadas em democracia como manda a lei, tendo a oportunidade de se defender, tendo a oportunidade de ter defesa, contraditório e, se comprovada a culpa, a aplicação de pena se dá na forma da lei pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor Emílio Peluso Meyer, nas suas considerações finais, é possível ver algum aspecto positivo nesse debate da anistia? Eu vejo que não. Eu acho que, na verdade, assim... Bom, talvez o que a gente possa pensar é que se o debate é colocado e ele acabar terminando com a rejeição da própria anistia, a gente possa aprender, através do próprio debate legislativo, que, de fato, uma das coisas das quais a gente não pode abdicar é que nós vivemos num regime democrático. E nós, a duras penas, chegamos a esse regime democrático. Se você olha para a situação de países como, por exemplo, no caso da Alemanha, né? Foram inúmeros julgamentos depois de 1945 que levaram a essa revalorização de um regime democrático e a tentativa de rechaçar aquele passado nacional socialista. Nós estamos novamente diante de uma situação em que a gente tem uma chance de, por exemplo, submeter militares que aderiram a uma tentativa de golpe de Estado a uma responsabilização. Isso não é pouca coisa, isso tem um valor imenso, né? Você ter forças armadas que prezam pelo Estado de Direito, isso é muito importante, isso, na verdade, só traz ganhos para as próprias forças armadas, né? Então, o fato é que o debate da anistia ele pode acontecer, mas a gente espera que, na verdade, ele seja um debate que não seja exitoso em termos da aprovação desse projeto de lei, né? E se viesse aprovado, o próprio Supremo já deu sinais de que a anistia de um crime contra o Estado Democrático de Direito é uma contradição nos seus próprios termos, né? Você anistiar sempre que possibilitar, então, que alguém possa dar um golpe de Estado e aí você esperar que lá na frente possa haver uma anistia, então você não consegue proteger esse bem jurídico nunca, né? E aí você acaba autorizando a própria instalação de um regime ditatorial. E encerrando também, professor José de Assis Santiago, embora o senhor já tenha mostrado aqui muitas controvérsias, né, nesse debate, é possível apontar algum aspecto positivo? Em absoluto nenhum. Uma proposta de anistia como essa, né, uma democracia anistiar aqueles que desejavam derrubar a própria democracia, é uma contradição em termos. Nós temos que aplicar as leis em proteção da própria democracia. Pois, como o próprio professor Emílio Peluso disse, né, se nós
uma anistia como essa significa dizer que se o golpe fosse bem sucedido, eles não seriam os autores desse movimento de rompimento democrático não seriam punidos, pois estariam ocupando o poder. Agora, a punição da tentativa de golpe é justamente por ela não ter se realizado, né? Nós só punimos aquele golpe fracassado, né? E se não punir, nós vamos ter uma dívida histórica. É importante o julgamento. Eu não estou dizendo, né, o julgamento justamente para separar aqueles que cometeram crimes contra o Estado Democrático daqueles que não os cometeram, né? Aqueles que não cometeram não serão processados ou serão absolvidos. Mas para isso serve o processo, para separar esses dois grupos. E o processo também serve como uma questão histórica, para que no futuro, as futuras gerações olhem para esse momento e saibam o que aconteceu, como uma reparação histórica. A anistia de 79 teve um erro gravíssimo de perdoar aqueles que torturaram, aqueles que mataram em nome do Estado, e ficou parecendo que nada aconteceu por aqui, naquele período, que tanta gente morreu e tanta gente continua desaparecida até hoje. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui a anistia para entender o conceito e também compreender o debate que está acontecendo neste momento no Congresso Nacional. Para anistiar manifestantes que participaram de protestos a partir de 30 de outubro de 2022. Recebemos Emílio Peluso Meyer, professor associado de Direito Constitucional da UFMG. Professor, obrigada pela presença. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. E agradecemos também pela presença José de Assis Santiago, advogado, professor da PUC Minas e membro do Instituto de Ciências Penais. Professor, obrigada pela participação aqui nesse debate. Até a próxima. Obrigado, Kátia. Até a próxima. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado às 8h30 aqui na Itatiaia.